Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Vamos ler nessa manhã Oséias capítulo 1, profeta Oséias. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Glória a Deus. O livro escrito pelo profeta Oséias é um livro que nos surpreende muito e até nos assusta logo de início, porque talvez de todos os profetas, o que recebeu a ordem mais estranha, mais difícil, foi Oséias. Ele recebeu uma direção de Deus de casar com uma prostituta. Nós sabemos biblicamente que Deus nos fez para sermos fiéis, para nos casarmos na presença dEle, na vontade dEle. Mas aqui foi uma direção de Deus específica, porque Deus queria tornar a vida do profeta Oséias um ato profético, um exemplo para a nação de Israel, que tinha se tornado prostituta espiritualmente diante de Deus. Então o tempo do profeta Oséias, mais ou menos 720 a.C., a nação de Israel já tinha se dividido ali em duas tribos, a tribo de Israel e a tribo de Judá. Judá, que era no sul, continuou fiel à dinastia de Davi, então ainda havia fidelidade, e Deus a preservou como tribo de Judá. Mas Israel foi se rebelando, a ponto de ser dispersa. E aqui é uma palavra direta do profeta Oséias para Israel, num tempo então onde Israel estava vivendo um deserto moral, uma sociedade idólatra, uma sociedade injusta, e Deus faz algo aparentemente estranho, diz para o profeta dele: case com uma prostituta, porque eu quero ensinar ao meu povo que eles estão se prostituindo, que eles estão longe de mim. Então a vida inicial aí do profeta, essa vida familiar conturbada de Oséias, passa a ser um símbolo de como o povo de Deus havia se tornado. Amado, idolatria é prostituição espiritual, é infidelidade a Deus. E não apenas, amado, Oséias casa com uma prostituta, mas essa prostituta que ele compra na praça pública e passa a ser sua esposa, ela, como mulher já
entregue a todo o nível de iniquidade, ela ainda, por outro lado, vem a trair o profeta que havia resgatado e casado com ela, mostrando muito bem a nossa realidade. Nós fomos alcançados pela graça de Deus e pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Mas quantas vezes nós conhecemos o Senhor, andamos com Deus, mas em alguns momentos vamos percebendo que a infidelidade pode voltar a tomar o nosso coração e nos afastar do caminho do Senhor. E esse profeta Oséias, a palavra que Deus tem para a vida nossa através dele é uma palavra de advertência. Oséias é o livro que foi escrito para exortar Israel, para alertar Israel, mas sobretudo, e eu quero falar sobre isso nos próximos dias, Oséias nos mostra o amor incondicional de Deus. Que Deus maravilhoso é esse, que nos ama incondicionalmente, que nos ama apesar de nós estávamos perdidos, éramos seus inimigos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou primeiro. E mesmo agora que somos povo de Deus, quando nós percebemos o nosso coração se afastando da essência dele, se esfriando, e alguns até mesmo se apostatando da fé, Oséias nos convida a voltar-se para o coração do nosso marido, que é Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para renovar a nossa aliança, para restaurar a nossa aliança, para desfrutar da nossa aliança com Ele, valorizando o seu amor, respondendo ao seu amor. O sofrimento aqui do profeta, Deus permitiu isso na vida dele, é para mostrar para nós o sofrimento, um pouco da dor, do sofrimento de Deus, de nos ver tantas vezes como aqueles filhos que Ele ama, mas muitas vezes se deixando contaminar pelas coisas deste mundo. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso fala no Novo Testamento para a igreja. A Bíblia diz que a amizade do mundo é infidelidade. E aí, amado, o que é interessante é que Oséias, mesmo sendo profeta, ele casa com a mulher prostituta, ele a perdoa do seu adultério e ele não desiste dela. Isso mostra Deus em nossa vida, isso mostra o amor do Pai por nós. Deus se casou com você, Deus se casou conosco, nós somos noiva de Cristo como igreja, e Deus não desiste de nós. Deus tem propósito na nossa vida, e mesmo quando as nossas vestes se contaminam no caminho, a Bíblia diz em Efésios 5 que Jesus, Ele está lavando as nossas vestes, Ele está purificando a noiva, Ele está lavando a noiva. Nós precisamos entender que o convite de Deus é para que a gente responda a este amor incondicional, intenso, genuíno, que Deus revela todos os dias por nós. Deus todos os dias revela que nos ama, a graça dele. E aí, amados, capítulo 1 de Oséias nos mostra que Deus não apenas deu a ele essa ordem de casar, mas deu a ele também filhos com esta mulher prostituta, e cada filho tinha um nome mais estranho do que o outro. Jezreel, apontando aí para um lugar de guerras, de violência, de tragédias, biblicamente falando. A outro filho, o Senhor diz no versículo de número 6, ponha o nome de Lo-Ruamá, e uma filha, e significando, não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Só nomes apontando para essa tragédia do pecado, essa consequência do pecado. Versículo 8, e depois Gomer ficou grávida novamente, deu à luz um filho, o Senhor diz, ponha o nome de Lo-Ammi, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Deus mostrando coisas terríveis, através de cada filho, Deus estava mostrando as consequências do pecado do seu povo. Quero compartilhar então, dentro de Oséias capítulo 1, pelo menos 3 verdades importantes sobre o amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus não nos livra das nossas escolhas e das consequências das nossas escolhas. O fato de Deus te amar, Ele não vai te obrigar a nada. Você não é obrigado a nada. Deus nos ama. Deus enviou Jesus para morrer por nós. Deus nos dá palavras. Quando nós paramos para ouvir a pregação, quando nós lemos as Escrituras, o Senhor vai ministrando o nosso coração. Deus revela o seu amor para conosco todos os dias, nos dando vida, nos dando o alimento, nos dando saúde, todos os dias. Tudo foi criado para a glória de Deus, mas também para revelar o amor de Deus. Agora, amado, o fato de Deus te amar e me amar,
não nos livra das nossas escolhas e das consequências delas. A esposa de Oséias foi amada por ele, mesmo sendo prostituta, mas ela escolheu continuar traindo, continuar no pecado. Amado, nós precisamos decidir obedecer a Deus todos os dias. Segundo lugar, sobre o amor de Deus, que a gente percebe aqui, que o amor de Deus é um convite a arrependimento e a uma aliança com Ele. Quando Deus diz a Oséias, case com essa prostituta, amado, Deus está falando para o seu povo ali, através da figura simbólica do profeta, o seguinte: você pode ter vivido ou estar vivendo longe dos caminhos do Senhor, se contaminando com as coisas deste mundo, com a Babilônia, tomando decisões pecaminosas, mas Deus está mostrando para você o seguinte: eu te amo, mas eu, com o meu amor, estou te convidando a uma aliança, a uma entrega, a um casamento. Amado, Deus, Ele não quer que a gente apenas tenha prazer em alguns momentos da vida com Ele, Ele quer uma aliança. Há pessoas hoje que vão à casa do Senhor, que vão às igrejas, mas eles querem ter um momento de prazer, ou eles querem ter algum tipo de lucro ao buscar ao Senhor. Amado, o convite de Deus é uma aliança, é um casamento. Jesus estabeleceu a igreja para ser noiva, aleluia, e não uma amante. Amante só tem prazer, não tem aliança. O convite do amor de Deus é para uma aliança que vem com arrependimento. Amado, imagina este homem de Deus, este homem consagrado. Oséias era profeta de Deus, e ele ia numa praça pública para comprar uma prostituta, para casar com ela. Foi isso que Deus fez conosco. Nós éramos assim espiritualmente falando, inimigos de Deus, todos nós. Nascemos todos nós longe de Deus. A Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado. A tragédia do pecado de Adão foi transferida para nós, e Deus nos amou, enviou Jesus, e cada um que já ouviu o Evangelho foi convidado pelo Espírito Santo para estar com Ele, para ter uma aliança com Ele, para se arrepender dos seus maus caminhos. O amor de Deus é um convite à aliança, e nós precisamos manter essa fidelidade, aliança com Deus, o amando cada dia mais, o conhecendo cada dia mais. Em terceiro e último lugar, apenas para a gente compartilhar um pouco dessa introdução de Oséias, que vamos dar continuidade nas nossas meditações das primícias diárias. O amor de Deus é um chamado à restauração das nossas alianças. É muito interessante, porque quando a gente lê o capítulo 1 de Oséias, nós ficamos perplexos, porque Deus está mostrando: olha, mostre para Israel que eles estão se prostituindo. Sabe, amado, a nossa vida muda muito quando a gente enxerga coisas que Deus está vendo em nós e a gente não consegue enxergar sozinho, e a graça de Deus vem e mostra para a gente. Você pode estar se prostituindo espiritualmente, você pode estar contaminado com a Babilônia e não saber disso. O profeta Isaías estava totalmente contaminado pela sua geração e não sabia, mas quando ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, porque meus lábios são impuros, e quando a gente confessa e se arrepende, o Senhor toca com brasa viva, o sangue de Jesus nos purifica. Deus só trabalha nas áreas que a gente confessa e reconhece diante dele com sinceridade. Mas aqui o profeta Oséias, a gente começa lendo, diz aí: olha, case com esta mulher, tenha filhos, e os filhos são nomes extremamente negativos, parece até nomes que trariam maldições absolutas sobre esses filhos. Mas perceba no final, no capítulo 1 de Oséias, versículo 10: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Deus está lembrando a promessa feita a Abraão. Deus está dizendo: vocês estão sofrendo consequências das escolhas de vocês. Vocês realmente se prostituíram. Assim como Oséias está casado com essa ex-prostituta, mas que agora é adúltera. O Senhor está dizendo: ainda assim, as minhas promessas estão à disposição de vocês. Promessas de restauração, promessas de cumprir as palavras que eu dei a Abraão, promessas que eu tenho sobre a vida de vocês. Amado, há promessas de Deus sobre a nossa vida, e ainda que a gente tenha de alguma forma deixado se contaminar no caminho, esfriar no caminho, ou distrair no caminho, a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus é poderoso para nos restaurar novamente, nos restaurar de novo.
No versículo 10 diz: e acontecerá que no lugar em que lhes foi dito que vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Deus quer restaurar em nós de novo a identidade de filhos de Deus, o caráter de filho de Deus, o amor por Ele como filho de Deus, o amor pela presença dEle como filho de Deus. Deus quer restaurar na noiva essa identidade de casa de oração para todos os povos. Deus está dizendo aqui: a última palavra não é do pecado que você cometeu e nem das consequências dele. A última palavra é do Senhor. Ele tem um chamado de restauração, porque o amor de Deus restaura o caído, levanta o abatido, tira do pó o desvalido e o coloca sentado entre os príncipes do seu povo, ou seja, entre os filhos de Deus. Porque príncipes do povo de Deus não são aqueles que os homens consideram grandes. Príncipes é a família de Deus, é estar sentado como irmão em Cristo, como filho do Deus Todo-Poderoso. O livro de Oséias, então, do profeta Oséias, é uma advertência para permanecermos fiéis a Deus, é um chamado ao arrependimento, é um convite à renovação da nossa aliança com Ele. Amado, você ama Jesus? Você ama o Senhor? Você tem amado o Senhor? Quem sabe Oséias vai ser uma revelação de Deus, para que nós, reconhecendo o amor dEle, sejamos mais apaixonados por Ele, nos tornemos mais parecidos com Ele. A exortação de Deus em Oséias é para que a gente se arrependa, é para que a gente valorize o seu amor, para que a gente responda ao seu amor com amor. Nós o amamos, o apóstolo João diz, porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Então, amado, nós precisamos ser exortados por Deus. A exortação do Senhor, ela nos desperta. Mas somente reconhecer o seu amor é que nos transforma, é que nos faz querer amá-lo mais. Amém. Nós precisamos reconhecer o amor desse Deus que é fiel e que é perdoador. Vamos orar. Pai, obrigado, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, fiel, útil para o ensino, correção, admoestação, consolação. Espírito Santo, abre os nossos olhos nesse tempo. Nós vivemos estes dias como os tempos de Oséias, de deserto moral, de injustiça, de contaminação, no meio daqueles que invocam o Teu nome, e nós assumimos que somos parte deste povo, que necessita, Deus, da Tua graça, para que possamos enxergar o Teu amor cada dia mais, e Te amar, porque Tu és fiel. Livra-nos, Pai, de decisões e escolhas pecaminosas que trarão consequências desastrosas sobre a nossa vida. Livra-nos, Pai, de estarmos sendo infiéis, adúlteros, espiritualmente ou moralmente, e que a graça do Senhor nos faça enxergar, através de Oséias, mais do Teu amor, do Teu perdão, da Tua bondade, da Tua misericórdia, e ser assim, mais ainda, consagrados ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus.